Bom dia, tudo bem? E aí, galera, tá tudo bem mesmo? Vamos aí, firme e forte. Vamos aí então estudar nossa unidade 3 ainda, geografia, né? Brasil, território e população. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse povo brasileiro. Nós já vimos a administração, né? Direitos e deveres dos cidadãos, certo? Já vimos também os serviços essenciais, que são os serviços públicos. Agora nós vamos ver o que? A população, as pessoas, né? A população brasileira, a formação desse povo tão bonito que é o Brasil, certo? E aí, abram por favor o livro aí na página 98 e nós vamos até a 101, tá legal? Vamos lá? Então nós temos aí uma imagem na página 98, certo? É um quadro de quem? De Tarsila do Amaral, certo? Ela era uma artista que pintava, que tentava, né, nas suas telas, demonstrar o cotidiano das pessoas. Apesar dela ter sido criada numa área rural, ela mostrava muito a área urbana. Mas não quer dizer que ela não pintou a área rural. Pintou sim, tá? Tem muitos quadros, se você colocar para pesquisar na internet, você vai ver. As obras de Tarsila do Amaral são bem variadas, são bem diversificadas. Bom, como é que a gente sabe que essa tela aqui está falando sobre operários e por quê, né? Bom, a dica está lá atrás. Nós temos aqui uma fábrica, né? Saindo fumaça aqui, ó, e umas pessoas aqui do lado de fora. Então a gente, né? Ela deu a ideia de quê? De dedução de quê? De que aí é uma fábrica e que as pessoas que estão aí representadas são os operários, os trabalhadores, certo? Nós temos uma pergunta. Em sua sala é possível observar pessoas com características tão diversas quanto as mostradas na tela acima? No caso de você está acima, na minha está aqui do lado, certo? Então agora vocês façam aquele quadro de memória, né? Lembrem dos coleguinhas de vocês, apesar da gente estar distante tanto tempo. É bom de vez em quando um tá trocando a foto com o outro para ver, né, o que mudou, o que o colega fez, se cortou o cabelo, se está usando óculos, se colocou aparelho, certo? Sempre tem uma mudança. Nós passamos tanto tempo distantes um do outro. Então façam aquele quadro de memória que vocês lembram do coleguinha, certo? Para lembrar quais são as características que pode ter pessoas aí que são parecidas com os coleguinhas da sala. Tem sempre aquela pessoa parece com fulana que eu conheço, certo? O cabelo, os olhos, o nariz, usa óculos, não usa, certo? Então imaginem aí, tentem lembrar, certo? Será que é possível ter algumas imagens? É possível sim, né? É possível ter algumas pessoas que possam ser parecidas, não iguais. Por quê? Porque todos nós somos diferentes, cada um tem sua personalidade, cada um tem sua característica, cada um tem o seu modo de ser, ok? Vamos para a próxima então. Em sua opinião, quais são os povos que deram origem à população brasileira? Cite o nome de alguns deles. Olha, aqui já dá para a gente ter uma noção de que povo, né, ou povos fizeram parte dessa mistura na nossa população brasileira. Já tem uma noção, não tem? Ó, esse aqui tem um olho puxadinho, né? Esse aqui é diferente dos outros. Essa aqui, né, ó, uma característica aqui no cabelo, certo? Então cada um tem uma característica bem particular ou peculiar de algum lugar que foi originado. Então nós temos, certo? Os povos que fazem parte são os africanos, os europeus e os indígenas. São os que mais são predominantes, ou seja, que foi maior quantidade, mas não quer dizer que foram só esses, né? Houve outros, certo? Então, os que fizeram parte da nossa população, que colaboraram para essa miscigenação, certo? Para que nós tenhamos tantas pessoas, uma diferente das outras, certo? E essa mistura que nosso povo brasileiro tem é desses povos aí, africanos, europeus e indígenas. Então, as origens da população brasileira, quais são?
elas têm origem do encontro de diferentes povos, tais como indígenas, africanos, europeus e asiáticos. Lembra que eu falei? Lembra daquela imagem do moço lá com o olho puxadinho? Sim, Pois é. Então nós temos essa mistura de índios, negros, europeus e os que são da Ásia, asiáticos, ok? Então, esse é a nossa população brasileira. Essa é a origem, certo? Nós temos essa mistura em nós. Povos indígenas. Vamos falar só um pouquinho, porque nós já vimos um pouco sobre eles, né, lá no início do ano. Em história, vamos ver um pouco mais. Viviam aqui antes da chegada dos portugueses, os índios. O que eles se dedicavam? A pesca, a caça e a agricultura. Como é que eles viviam? Em aldeias, certo? E o contato com os europeus foi diminuindo a população indígena. Lembra que eu falei para vocês? Por que foi diminuindo? Já que deveria era aumentar, né, a população, mas não, porque os índios, eles tinham a cultura deles aqui. Tinham os remédios dele aqui. Doenças existiam na época, só que eles se curavam com os remédios naturais deles. Só que os portugueses foram chegando e trazendo outras coisas desconhecidas, doenças desconhecidas, que ao invés de ajudar os índios a tratar dessas doenças, não, eles simplesmente isolaram os índios em uma aldeia, a criar uma aldeia onde só tinha doentes, e aí infelizmente foi diminuindo, certo? Não só com esse tipo de coisa, mas também com o trabalho forçado que eles foram forçados a fazer, carregar toras de madeira do pau-brasil, certo? Abrir caminho na mata. Então, quer dizer, tudo isso foi colaborando para que essa população indígena diminuísse com o tempo, certo? Olha, para vocês terem uma noção, a ocupação por grupos indígenas no Brasil em 1500, certo? Naquela época. Então, quais as tribos indígenas estão sendo destacadas no mapa ao lado? Quais são? Aí você vem aqui, ó, na legenda, dá uma olhadinha no mapa de vocês, tem as tribos, né? Certo? Aqui, ó, Tupi-Guarani, Gê, Aruaque, Cariba, Cariri, Pano, Tucano, Charrua e outros grupos que eram menores e que eram outros tipos de população indígena. Então eles formavam, olha aí, gente, ó, praticamente tomavam conta de todo o Brasil, certo? Tem uma que é mais predominante aqui. Então, todo o Brasil ele era formado pelo povo indígena. Então, nós já lemos, essas são as tribos que formavam, e os outros grupos, como eu falei, que eram em tamanhos menores, mas eram outros índios, outras tribos, ok? Formavam o Brasil em 1500. Quais estavam localizadas no Maranhão? Cadê o nosso estado? Olhem aí. Nosso estado é esse aqui, não é? Ó, tá vendo aqui o Maranhão? Pois é. Quais que estão aqui? Aí nós vemos aqui, temos aqui um amarelinho, né? Que é o Tupi-Guarani. E temos o rosinha, que é o G. Então essas eram as duas tribos que faziam parte com maior quantidade no nosso Maranhão. Tupi-Guarani e G, ok? Qual tribo tinha em maior quantidade? Agora eu quero saber qual que tinha em maior quantidade no Brasil todo. Olhem bem qual é a cor que mais tem em vários lugares. Ah, tia, eu tô vendo aí o amarelo. Muito bem. Era a Tupi-Guarani. Era a que tinha em maior quantidade, certo? De índios no Brasil. Então, se dissesse assim, o Brasil era formado por índios no começo, sim, 1500. Qual era a tribo que mais dominava, que tinha em quase todos os lugares? Tupi-Guarani. Ela tinha aqui, ó, na região norte, ela tinha na região nordeste, sudeste, centro-oeste e sul, certo? Ela fazia parte. A sua aqui, ela tá quase tomando conta de tudo, né? Qual o título do mapa ao lado? Qual é o título? Nós vamos ver aqui, ó. É o outro mapa que está aí de vocês embaixo. Reservas indígenas no Brasil em que ano? Em 2015. Então, esse é o nosso título do mapa, Reservas Indígenas, ok? Em 2015, existem muitas terras indígenas. Agora, como é que a gente sabe? Tá aqui na legenda, terras indígenas, pintado de verde, né? Então, olha aí, onde tem verde aqui, gente, onde está pintadinho de verde é onde tem as terras indígenas. Agora, certo?
Não, tem estados que não tem mais ainda, não existem mais quase nada. Ó, por exemplo, se eu pedisse para vocês destacar os estados que não tem quase nada, ou nada: Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, né? Que mais? Vamos ver se tem mais algum estado aqui que não tem nada. Esses são os campeões, né? Outros têm maior quantidade, outros têm só uns pedacinhos, né? Das terras indígenas. Agora, o que a gente pode perceber em relação aos dois mapas? Com relação às terras indígenas, ou a quantidade de indígenas, né? Em 1500, o Brasil era, né, todo dos índios, olha. Todo era formado por índios. Em 2015, muito tempo depois, quase não tem mais nada, né? Olha aqui, ó, uma predominância maior aqui, nessa parte aqui da região norte. Na região nordeste, poucos lugares. Na região sudeste também, tem lugar que é 3, ó, aqui, ó, Minas Gerais, 1, 2, 3, 4 pontos, né? Onde existe ainda terras indígenas, provavelmente população indígena, certo? Infelizmente, tá? Então isso aí é uma forma da gente ver o que ainda tem dos índios que formam a nossa população brasileira. A colonização portuguesa, agora nós vamos falar do outro tipo de povo, né? Que no caso, os portugueses. Inicialmente, quando eles olharam o Brasil, certo? Eles só queriam explorar. Depois é que eles iam colonizar, ou seja, morar por aqui. Fundaram as primeiras vilas. Eles viviam em confrontos frequentes com os índios. Depois que teve aquele contato amigo, né, entre os índios e os brancos, certo? Entre os índios e os portugueses, depois começou, certo? Os índios a não gostarem muito da presença dos portugueses. Por quê? Porque eles estavam colocando eles para trabalhar forçado. Eles batiam neles, né? Eles não estavam gostando. Então havia frequentes combates entre eles. Utilizaram a força de trabalho dos índios e trouxeram os africanos escravizados para a colônia. Outro povo que foi a nossa mistura, né? Nosso povo brasileiro. Então essa foi a colonização portuguesa, certo? A população de origem africana, então foram sequestrados, traficados e trazidos como escravos para o Brasil, levados a áreas rurais para trabalhar nas lavouras, nos engenhos de cana-de-açúcar e nas plantações, levados às cidades para trabalharem nas residências. Então aqui mostra o que os africanos, como eles foram, né, trazidos e como foram tratados aqui no nosso Brasil. Eles foram trazidos à força, certo, para cá, não foram porque eles quiseram, mesmo assim agora fazem parte da nossa população, certo? E aí uns eram levados para a área rural, outros para trabalhar na área urbana, que eram nas cidades, ok? Caso em casa de família, nas residências. No livro de vocês tem essa imagem aí, só que está preto e branco, né? Então diz assim, obra de Juan Moritz Rugendas. Ele viajou pelo Brasil na década de 1820 e retratava a derrubada das nossas florestas. Então ele já mostrava, naquela época, né, o que o ser humano já estava fazendo com a sua ganância, certo? Com o seu querer. No caso aqui, eles estavam tirando o quê? O pau-brasil, que inicialmente foi a árvore que mais interessou os portugueses, esse tipo de povo, né? Então aqui mostra já a derrubada de árvores, não tão grande quantidade, certo? Mas já estava significativo para a época, beleza? E não plantavam outra no lugar, infelizmente. Temos essa outra imagem, obra do francês Jean-Baptiste Debré, aborda as relações cotidianas do Brasil colonial. O que ele fala aqui nessa imagem? Só isso aqui, só essa imagem aqui, ele mostra o quê? Ele mostra os livres, no caso os donos, aqui tomando café, comendo, né? E os cativos, aqui os escravos, certo? Nós temos aqui a escrava aqui abanando, os patrões, né?
Os negros aqui todo o tempo em pé, em posição de fazer alguma coisa. E as crianças que eram filhos dos escravos, certo? Só que ainda não tinham idade para fazer alguma coisa, então eles ficavam assim, ó, soltos. E na hora das refeições eles davam essas comidas aí para eles, né? Dá uma ideia até um pouco triste, né? A situação aí. Os negros servem, ok? A mesa é farta, muita comida para 2 pessoas. Desigualdade social, certo? Alguns com mais, outros com menos. Crianças negras que recebem alimentos. É isso que mostra essa imagem aí, tá? Bom, gente, então assim, nós vamos ver um pouco mais sobre essa população brasileira, formação do povo brasileiro, tá? Dei uma lida nessas páginas aí, legal? Para se aprofundar um pouco mais. Beijos, até a próxima.